Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir métodos numéricos para a resolução de integrais de funções de uma variável. Em particular, nós vamos discutir duas técnicas, regra dos trapézios e regra de Simpson. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar maneiras de resolver integrais de funções de uma variável de forma aproximada. A ideia é você substituir o cálculo de uma integral por uma fórmula desse tipo. Então reparem vocês que nessa fórmula a função f de x, o integrando, ele é avaliado em números xk, que eu vou precisar determinar dentro do intervalo de integração, e vou precisar multiplicar esses números por pesos que eu chamo de wk, onde wk é positivo. Para você propor uma fórmula dessa, então, você vai precisar particionar o seu intervalo AB no número finito de subintervalos e vai precisar avaliar a função f em cada um dos números que definem essa partição. A ideia do nosso curso é estudar fórmulas do tipo Newton-Cotes. Qual é a cara dessa fórmula? Uma fórmula de Newton-Cotes, ela pode ser escrita desse jeito. Nessas fórmulas, a função f de x vai ser substituída por um polinômio interpolador de grau menor ou igual a n, escrito na forma de Lagrange. E a ideia é você trocar esse integrando por esse polinômio. Quando você troca o integrando por esse polinômio e integra esse polinômio de a até b, você obtém a fórmula de integração numérica que você quer. A característica principal de uma fórmula de Newton-Cotes é que os pontos precisam estar igualmente espaçados dentro do intervalo AB. Isso significa que a distância entre dois numerinhos consecutivos aqui precisa ser a mesma, então eu posso chamar, por exemplo, essa distância de h. Bom, então, duas fórmulas do tipo Newton-Cotes são conhecidas como regra dos trapézios e regra de Simpson. A ideia da regra dos trapézios, então, é você substituir o integrando f de x por um polinômio de grau 1, em outras palavras, por uma reta. Então, a ideia está ilustrada aqui nessa figura. Esse gráfico vermelho é da função que eu quero integrar. Então, como f de x nesse desenho é uma função positiva, a integral de a até b de f de x dx dá a área abaixo do gráfico vermelho. Como você vai usar a regra dos trapézios, então você vai aproximar essa função por um polinômio que interpola f de x nesse ponto e nesse ponto. Então é essa reta azul. E a regra diz que então a aproximação para essa integral vai ser dada pela área abaixo dessa reta, ou seja, essa área que eu estou achurando de verde. Então, como essa área verde aí, essa figura geométrica que foi formada é um trapézio, a área que você vai calcular é a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, que dá exatamente essa formulinha aqui, onde h para mim é a distância entre esses dois números, é a distância entre x0 e x1. Então essa seria a regra dos trapézios simples, ok? No caso da regra de Simpson, eu fiz o desenho aqui de uma função f de x também, no intervalo de integração. Então essa é a minha função f de x. Para você aplicar a regra de Simpson simples, você vai precisar de 3 pontos dentro do intervalo de integração. Então, o ponto x igual a eu vou chamar de x0, o b é o meu x2, e eu vou precisar do ponto médio do intervalo que eu chamei x1. Você avalia a função nesses 3 pontos, e agora, ao invés de você substituir o integrando por um polinômio de grau 1, como foi feito no caso dos trapézios, você vai substituir por um polinômio de grau 2. Então, a ideia é que essa curva azul aqui parece que é uma parábola com boca para cima, ela interpola f de x nesse ponto e nesse ponto. Então, a regra de Simpson simples vai sugerir que o valor aproximado da integral de f de x de a até b dx vai ser dado pela área abaixo do gráfico desse polinômio de grau 2, ou seja, essa área aqui que eu estou achurando em verde. Então, se você trocar f de x pela fórmula do polinômio de grau 2, escrito na forma de Lagrange, que interpola f nesses 3 pontos, e integrar isso de a até b, você obtém essa fórmula aqui, onde h agora, para mim, é a distância entre x0 e x1 e a distância entre x1 e x2. Então, reparem vocês que ao comparar a fórmula da regra dos trapézios com a fórmula da regra de Simpson, na de Simpson você precisa avaliar a função f de x mais vezes. Você avaliou 3 vezes, enquanto que na do trapézios você avaliou 2 vezes.
qualquer uma dessas regras você consegue aplicar ela de forma repetida, ou seja, você pode aplicar mais de uma vez dentro do mesmo intervalo. E é possível também você provar o erro relacionado a cada uma dessas fórmulas. A regra de Simpson é um pouco melhor do que a regra dos trapézios, ela obtém resultados mais precisos. Todos esses detalhes que eu estou contando para vocês vão estar escritos nas nossas notas de aula sobre esse assunto. Lá, além dessas demonstrações dessas fórmulas, vocês vão poder ver exemplos resolvidos dessas regras e poder praticar com os exercícios que foram propostos. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até mais!